Boa noite para vocês, venham chegando, sejam todos muito bem-vindos. Bom, pessoal, eu sou a Aline, eu faço parte do projeto Mais de 30 e hoje, felizmente, Oi, Márcia, tudo bem? Boa noite. De uma forma bem feliz, eu digo que eu faço parte, porque eu sou a idealizadora do projeto, mas há um pouco mais de uma semana a gente recebeu uma nova colaboradora que vai ser apresentada essa semana. Vou manter a surpresa para fazer uma comunicação bem bonita para ela. Para você que está conhecendo aqui o canal, o Projeto Mais de 30, ele tem a ideia de ser uma plataforma de conteúdo colaborativo, tá? Eu comecei, desde o ano passado, a buscar formas, enfim, de uma forma mais profunda, de buscar formas de, enfim, trazer autoconhecimento e evoluir em alguns aspectos da minha vida que eu sentia falta. E com isso, me veio a ideia de que se eu poderia buscar essas informações, que se eu pudesse buscar pessoas para me ajudar nesse processo, seria muito mais relevante que, se além de buscar, eu pudesse também compartilhar com outras pessoas sobre isso, tá? E baseado nessa ideia de que se eu vou buscar essa informação, é tanto melhor se eu puder buscar e compartilhar o que eu estou aprendendo, o projeto Mais de 30 começou a ganhar corpo. E aí sim a gente começou a jornada do autoconhecimento com alguns episódios. A gente já está entrando do meio para o fim dos nossos episódios, hoje é o 7º episódio. Tem mais pessoas muito legais aí previstas para as próximas semanas, então não percam. Hoje a gente vai ter o Juliano, que é um cara fenomenal, assim, tem conteúdos fenomenais, ele vai conseguir trazer um pouco mais para vocês da inteligência no sentido de conhecimento, no sentido de nos ajudar a abrir o nosso campo de visão para um autoconhecimento verdadeiro. E acho que vai ser muito bacana também. E, enfim, espero que vocês gostem. A ideia das lives é que elas durem em torno de 45 minutos, para que vocês todos possam acompanhar com a gente do começo ao final. E para que vocês possam também compartilhar. E para quem não conhece ainda a plataforma como um todo, a gente tem aqui o P mais 30 no Insta, mas também tem no YouTube a plataforma e também tem uma plataforma no podcast, que é o podcast Dá Para Melhorar. Então, se você não conseguir ficar hoje até o final, e mais do que isso, se você achar que é um conteúdo que pode interessar outras pessoas, por favor, compartilhe o nosso canal, compartilhe as plataformas de conteúdo para que mais pessoas tenham acesso e possam se informar, interagir e ter acesso a um conteúdo bacana, tá? Bom, eu vou colocar o Juliano agora na live. Juliano, bem-vindo! Oi, Aline, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, tudo tranquilo. Boa Feliz, noite! feliz por estar aqui com vocês. Nossa, felicidade é a minha de ter você aqui. Eu particularmente encontrei aí no espaço de vocês pessoas talentosíssimas, no sentido de serem pessoas muito significativas para tudo isso que a gente está tratando na jornada. E mais do que isso, pessoas que estão super dispostas a falar mais sobre as suas especialidades, enfim. Então, eu só tenho a agradecer, muita gratidão pela Lina primeiro, por você, e pelas outras pessoas que já estão aqui na minha fila aqui para eu trazer também para falar sobre outros temas. Super obrigada, viu? Boa noite para você. Que prospere. Já... Sim, que prospere muito. Uhum. Juliano, eu sempre começo as lives trazendo uma frase. Normalmente eu trago alguma frase que eu li em algum livro, que eu escutei em algum lugar. Mas eu me dediquei a escutar os seus conteúdos e eu trouxe uma frase hoje para abrir a nossa live. Claro que eu quero que você se apresente antes também e conte um pouco da sua história. Acho que é muito importante a gente falar sobre quem é o Juliano, né? Assim, rapidamente, o Juliano, ele se denomina como poeta da experiência, certo? É mestre em semiótica pela PUC, estuda e pratica yoga há mais de 17 anos. Então, eu acho que você tem, entre aspas, um pouquinho de bagagem para falar muito sobre o que a gente vai trazer aqui hoje. E até quando eu te procurei para a gente fazer uma live sobre yoga, e você muito cuidadosamente me direcionou para um outro caminho, que era falar sobre semiótica da meditação, que não é um outro caminho, mas que é muito mais amplo do que simplesmente yoga, né?
Então eu vou trazer uma frase que eu escutei em um dos seus conteúdos e que eu acho que faz super sentido para eu te trazer a primeira pergunta, claro, depois de você se apresentar. Você traz uma frase em um dos seus conteúdos que é a seguinte: o agora é o vazio que a humanidade tanto evita. O agora é o vazio que a humanidade tanto evita. E eu achei tão impactante, eu pausei o podcast nessa hora, eu falei, cara, que animal isso, eu anotei, eu falei, eu não vou esquecer essa frase. Então, Juliano, com base nisso, eu queria que você, por favor, se apresentasse, contasse um pouco sobre você, e aí depois eu te faço a primeira pergunta. Legal, Aline. Então, vou fazer já que o tema que você logo na sua abertura já trouxe, que foi uma necessidade meio que geral, as pessoas querem ouvir, né? Querem tratar, querem falar de autoconhecimento. Isso parece uma urgência, né? E isso tem que ser aproveitado. O autoconhecimento ele foi muito negligenciado, ele ainda é muito confundido com outras demandas, com outras coisas. E acho que as pessoas estão vendo que não tem muito saída se não for para dentro, sabe? Algumas pessoas, né? Então isso tem começado a entrar na prioridade das pessoas e o que antes não ficava. As pessoas buscam saúde, buscam qualidade de vida, buscam bem-estar, mas e o autoconhecimento, né? E a verdade que está dentro de todos nós, e esse vazio que nos acompanha a vida toda. Quando que você vai olhar para isso? Você vai esperar a vida passar para olhar para isso, né? E Então, que a gente foi ensinado a engolir, trabalhar e pagar conta, né? E tá tudo certo. sim, sim. E na hora que você tem essa oportunidade de estar nesse agora, você subestima. Nos é colocado a sublimar isso, a achar que o vazio é uma impotência, quando na verdade é completamente o seu oposto, né? Mas, em termos de autoconhecimento, até desconstruindo um pouco o protocolo de uma live, de uma apresentação, de uma entrevista, eu me apresentar e contar a minha história vai contra o autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento, na verdade, é justamente o oposto. Quando você está atrelado à sua história, você está em inconsciência, porque você está evitando esse vazio do agora que você bem mencionou, buscando essa frase para a conversa. Então, Super. de certa forma, autoconhecer-se não tem nada a ver com a história que você conta quando perguntam sobre você. Né? Olha Que que você faz? incrível. Que você faz quando perguntam sobre você? Você automaticamente, já numa auto-hipnose, você já busca uma gravação interna contada e reafirmada dia após dia, né? Para se explicar, para se definir. Então, olha que Super. interessante, você percorre o mesmo caminho mental de sempre. E isso está muito no nosso dia a dia, no nosso modus operandi enquanto humanidade. Atender o tempo inteiro os comandos da mente. Em nenhum momento duvidar dos caminhos que as mentes nos propõem. A começar com uma pergunta simples como essa: quem é você? Então, é muito comum nessa hora, se eu começo já me apresentando e a gente começa um papo sobre autoconhecimento, trazendo a nossa bagagem, o que a gente está fazendo? Né? Olha só que interessante. A gente está se explicando como é aceito no sistema. Repetindo Então, um padrão de comportamento que foi ensinado, né? como eu sou aceito no sistema? Eu costumo fazer, eu gosto de mudar essa pergunta. Se você faz pergunta para sua gente, assim, Ótimo. o que você faz para ser aceito no sistema? Você vai ver que a pessoa vai ficar um pouco silenciosa e até reticente antes de responder, que ela vai perceber onde a pergunta está colocando a resposta. Está colocando no local de submissão, no local de controle, no local onde a sociedade te define, não você. Então, Incrível. ser professor,
ser pai de família ou mãe de família, ser um filho, ter um relacionamento estável, não ter um relacionamento estável, ter um mestrado, não ter um mestrado, ter um cargo, não sei o quê. São maneiras de você se definir. A palavra definir, ela é bem clara. Você põe fim, você restringe. É limitante, né? E aí você não honra a infinitude que pode estar aí dentro, a ser vasculhada. Então, o autoconhecimento começa por aí, por despojamento da sua personalidade. Olhar para ela, perceber que ela existe, mas se distanciar, nem que seja aos poucos, enfim. E existe uma forma da gente se... Não sei se é a palavra certa, mas da gente se traduzir, da gente se mostrar sem ser limitante ou não. A partir do momento em que eu sempre vou tentar me designar ou me traduzir, eu vou sempre buscar uma forma declarada, né? Quando isso é declarado, né? Quando eu declaro quem eu sou, eu estou sempre limitando. É que tá a confusão, né? Que as pessoas entendem Isso. autoconhecimento com a mesma maneira que entendem com conhecimento. Conhecimento é justamente esse buscar de informações, acúmulos de experiências, acúmulos de bagagem, acúmulos de conteúdo, acúmulos de leitura, acúmulos de ouvir dizer. Né? O autoconhecimento é o caminho reverso, é o desacúmulo. Então não tem como você tratar de autoconhecimento enquanto você estiver preso a qualquer definição. E aí por isso que o autoconhecimento é te jogar essa pergunta o tempo inteiro até que você não tenha mais resposta. E talvez quando você não tiver mais resposta para se definir, você começa o caminho do autoconhecimento. É o começo, é o primeiro passo. É esse Você coloca natural. Em um dos seus podcasts, que é o se desnudar, né? É o se desprender de qualquer tipo de definição, de limitação que a gente possa trazer com base no que a gente aprendeu, né? É justamente isso. E assim, quando você fala da semiótica da meditação, a gente já meio que entrou nisso agora, né? Mas qual que é a importância do entendimento do que é a semiótica da meditação para quem realmente quer entrar de cabeça nesse processo de autoconhecimento? Né? Por que falar da semiótica da meditação? Desculpa até te cortar. Por que falar da semiótica da meditação antes mesmo da gente falar de algum tipo de meditação, né? Se vai ser yoga, se vai ser o sufi, etc. Isso. Semiótica da meditação é um termo que não existe, é inventado, ele vem do vazio. Né? Existe semiótica, existe meditação, mas não se fala em semiótica da meditação. Se fala a duras penas em filosofia da meditação, técnicas de meditação, métodos de meditação. Agora, semiótica da meditação é uma grande provocação. Eu gosto muito de brincar com as provocações, porque a provocação ela te tira dos posicionamentos e do conforto. E a palavra semiótica da meditação, na verdade, ela está fazendo um looping em si mesma. A semiótica da meditação é a semiótica da semiótica. Porque o que a semiótica estuda? Né? O que a semiótica trabalha? O que a semiótica provoca enquanto ciência? É você perceber que tudo é símbolo. Né? A simbologia da coisa, os simbolismos das coisas, assim, os significados das coisas, os sentidos que você dá a esses significados, a esses símbolos, a esses ícones, os significantes que tem uma outra via de percepção. Estamos tratando aí da percepção humana. Né? Então você está trabalhando com símbolo. E o humano, nós, né, seres humanos, somos máquinas de símbolos. Máquinas de símbolo. É uma fábrica de símbolo atrás do outro. Sim. E o símbolo nada mais é do que uma representação entre a realidade e uma experiência, uma percepção. Então o símbolo ele fica no meio. Essa percepção ele é um intermeio, a representação é um intermeio que liga a realidade da experiência, ou seja, cria um obstáculo entre a realidade e a experiência. Então, a provocação da semiótica da meditação, nesse termo que não existe e que eu faço questão de inventá-lo aqui, é você perceber, tá bom, se o ser humano é uma fábrica de símbolos, o ser humano também não é um símbolo?
Como é que a gente vê por detrás, porque a semiótica ajuda a gente a perceber o que está por detrás dos símbolos. E o que está por detrás Exatamente. desse intermeio. Né? E quando você tira essa máquina, esse intermeio, a representação, e o que fica entre experiência e realidade? Uma coisa só, porque experiência e realidade são sinônimos. São completamente a mesma coisa, que foram afastadas pelas interpretações simbólicas da vida, pelas interpretações simbólicas da mente humana. Então, o convite é você perceber o que está por detrás do reflexo humano, o que está por detrás dessa fábrica de símbolos. Quem é o experimentador desse símbolo humano? Por isso que se fala tanto em observação, a meditação como sendo a observação. É você recuar, conseguir ver com distanciamento que até a nossa humanidade é uma simbologia, é um intermeio entre a realidade. E, portanto, quando a gente está sempre vivendo a vida através desse intermeio, a gente está terceirizando a experiência da realidade. Então, o convite é esse. É uma meditação que não precisa necessariamente de técnicas. É você o tempo inteiro estar se questionando, percebendo que o tempo inteiro você está num avatar produtor de símbolos. E esse avatar é um símbolo É muito matriz. legal isso. É super. É isso mesmo. Nossa, gente, é muito incrível. E essa questão da realidade e da experiência serem a mesma coisa é muito contraditório ao que a gente aprende o tempo inteiro, É, sim, né? exato. E reforça um pouco até essa questão do empírico, né? Porque se a realidade e a experiência é a mesma coisa, a minha realidade com base na minha experiência não necessariamente vai ser igual a do outro, é um processo muito individual, certo? Sim. E não tem como. Isso que é o bacana. Não tem. Por que realidade e experiência são sinônimos? Porque a experiência, ela só tem como acontecer. Qualquer experiência, qualquer uma, ela só acontece no agora, no presente, nesse vazio que você abriu falando. Até a experiência. Então, por exemplo, você tá lendo um livro. E ao ler o livro, isso é uma experiência. E está acontecendo aonde? Agora. Aí você Sim, começa a pensar sobre estar lendo o livro. Esse pensar sobre estar lendo o livro também é uma experiência que só acontece no instante presente. Você vai ter que parar de ler o livro para pensar que está lendo o livro. sim, Quando você tem uma lembrança do passado, então você lembra de uma situação quando você tinha 8 anos de idade. Essa situação não existe mais, mas a experiência da lembrança dela não tem como ocorrer na presença, no presente. sim, Não tem como a experiência. Você não está vivendo aquilo. É uma experiência virtual, já imaginada, já simulada, um simulacro. Mas a experiência desse pensamento está acontecendo aqui também. Então, por sim. isso que você não tem como fugir do presente. Não tem como, nem que você queira. Nem que sua mente queira, ela vai estar pensando no presente, mesmo que você pense no passado. Então, se a gente não dá conta disso, se a gente não percebe, então, tá bom, se eu não abarco, não aceito, não me entrego a esse presente com uma certa naturalidade, vou criando uma intimidade, vou me enamorando desse agora, do presente, cada vez mais você está vivendo uma vida através da descrição da vida e não a própria vida. Você fica E não da descrevendo. experiência. Porque não existe na experiência o que torna a experiência indireta é a presença de um sujeito. E o interessante, o convite da meditação é você não ser um sujeito experimentando uma experiência. Você ser a experiência, sem sujeito. Então, quando você está Super. dançando, se você está dançando, né? Você está Tá. lá dançando a música que você mais gosta naquele momento, completamente entregue àquela dança, e você está dançando, eu pego e pergunto, enquanto você está dançando, quem é você? Você não vai conseguir responder sem parar de dançar. Sem parar. Você vai ter que sair Exatamente. da presença, você vai ter que parar para contar uma história. Você vai me dar uma informação passada sua. E não aquilo que está acontecendo em si, em que você estava fundida. Então, o convite da meditação, que isso é milenar, é histórico, é esse convite
para se enamorar do presente. E aí eu provoco dizendo, porque as pessoas ficam buscando meios, né, para compreender a meditação. Então a meditação é talvez a única possibilidade de percepção prática não humana. A meditação, ela é um convite à não humanidade, a você sair do status de pessoa. É um convite para você criar uma intimidade com um princípio não nascido em você. É muito louco, isso as pessoas às vezes não compreendem. Existe um ambiente em Isso é você, aí difícil de dentro, compreender, né? muito íntimo, que ele não tem relação com com o nascimento do corpo. Ele é um ambiente não nascido. Só que você quer compreender esse ambiente através do que você considera como nascido, como uma identidade física, como um senso de eu que deriva do nascimento. E Das não tem nada a ver. simbologias que a gente aprendeu ao longo da vida. Isso. E não tem nada a ver com o espiritismo, com vida, né, vida após ou antes da Sim, morte. Esse ambiente está presente aqui agora, é um ambiente não nascido. Ele não nasceu com o corpo, ele já estava ali. Né? Então é essa a provocação, é esse lugar que é o lugar da meditação. E esse lugar ele está muito além da linguagem. Ele não é compreensível em palavras, ele é o que está por detrás da linguagem. A linguagem se serve dele, entende? Né? A linguagem se deriva dele. E o ideal da gente é devolver a linguagem ao seio da linguagem. O seio da linguagem é esse ambiente que começa com o silêncio, que propõe o silenciamento. E não é um cala-boca, é um não encher a boca que não seja a partir desse silêncio. Ter algo criativo só vai ser possível se derivado de um silenciamento. Senão está sempre papagaiando, repetindo o que já foi dito, repetindo as experiências, repetindo os modelos. Pode ver, a mente ela parece muito criativa, mas ela é muito viciada nos modelos. totalmente, totalmente. A gente tem vezes inconscientes que estão ali o tempo inteiro provocando, né? E tem uns comentários aqui muito bons aqui. Eu não Manda. sei o nome, mas é o Xanato do Bem que está falando. Ai, pera, saí. Estamos constantemente em conexão e em concentração, quase como uma bola de neve. E a Lina fala uma coisa que estava muito em linha com o que eu estava pensando em falar, que é imaginem todo mundo livre. Isso é meio que um processo de libertação mesmo, né, da mente, né? Não É. precisa pensar, não precisa chegar a um objetivo, não precisa chegar a uma solução. Você tem que estar presente aqui e agora. O que as pessoas elas sempre querem o benefício, né? É o nosso, olha Isso. só, é a estrutura da mente. Mas o que eu ganho com isso, né? Qual vai ser o benefício? Quais vão ser os resultados? Né? Eu quero a planilha ali, né? E pensa, quem quer resultado? Quem quer benefício? É a mesma mente que te deixa inconsciente. Então você não consegue sair um momento disso. E o convite, às vezes as pessoas se degladeiam, ficam, não sei se concordo com isso, se eu não concordo com isso. Aqui não, a questão a proposta é a liberdade, como você bem colocou. E o que você pode ter contra a liberdade, a não ser o medo da liberdade? Porque eu não estou falando para você seguir um caminho ou outro. Eu estou falando para você perceber por si só isso. Para não subestimar a força do agora. Não achar que o agora é uma coisa muito óbvia. Porque é justamente, Imagina. né, o invisível é tão óbvio. Ele é tão óbvio que a gente não vê. Então, A gente nem se preocupa, né? se você se entrega a essa obviedade, não subestima, não acolhe como sendo natural, porque se é óbvio, é natural, você faz as pazes com o invisível, faz as pazes com o indizível, faz as pazes com o não definível. E aí você está livre. Aí você tem, de certa forma, condições de criar novas sinapses, inclusive, criativas. Porque a gente se distancia dos nossos avatares para justamente poder criar mais possibilidades desses avatares e não se apegar, porque a gente está muito apegado às nossas
nossos papéis, os nossos personagens. As nossas personas, né? Exato, a começar pela nossa condição de pessoa. Por isso que é semiótica da meditação. O maior símbolo que você tem, o seu primeiro pensamento, a raiz de todos os pensamentos, a primeira coisa que você afirma para você mesmo toda manhã é: eu sou alguém, eu sou uma pessoa, eu sou a Aline, eu sou o Rodrigo, eu sou a Flávia, eu sou o Juliano. O tempo inteiro você... É o primeiro pensamento que vem. Aí você fala: pô, eu não paro Sim. de pensar, minha mente... Por quê? Porque justamente você está o tempo inteiro identificado ao primeiro pensamento. Então, Super. se conecta com o princípio não nascido. Aquele que vem antes do senso de eu. Ser alguém, né? E ele tá aí. E ele tá aí. Como é que você escuta isso? Através do ouvido do silêncio. Mas isso é um processo, né? Porque é realmente algo que até retoma para isso, né? O que é o autoconhecimento? Não é alguma coisa que você vai acordar e você vai falar: gente, hoje eu vou me autoconhecer, e você dorme e você sabe quem você é. É um processo, e até pensando nessa liberdade que você propõe, que é você parar de pensar, inclusive, como você, como ser, né? Como esse ser que você se reconhece todos os dias. É um processo de É, desapegar, né? De você chegar é. nisso, né? A palavra processo, ela ajuda a compreender. Mas meditação Isso, não é um processo. A meditação tá. é um dar-se conta. Eu costumo dizer que é um salto quântico em si mesmo. E quando você volta, o chão do conhecido não está mais lá. Então, você já está aonde você pretende chegar com autoconhecimento. Você já é a realização disso. Só que você não está consciente disso. Por isso que se fala que a condição do meditante é estar consciente da consciência. Porque quando você está consciente da consciência, você está acordado, você está desperto, você está em meditação. Quando você está inconsciente da consciência, você está na mente. Tá. Então, a consciência, ela não tem memória. A consciência, o estado meditativo, se quiser chamar Uhum. assim, ele não passa pela lembrança. Ele é o tempo inteiro atualizado no agora. Ele é a Ele é o experiência nua e presente. crua. Ele é o que é. Por isso que se fala tanto em aceitação. Porque aceitação, você trabalha com o que você já tem, não com o que você não tem. Você está num momento de raiva, olha para isso, porque é o que você tem nas mãos. Então, o que você vai fazer com essa raiva? O que você vai fazer com essa tristeza? O que você vai fazer com essa melancolia? O que você vai fazer com essa angústia? Se ela está aqui. Quando você tenta evitar, você cria um apego justamente em você. Você se atrela, você casa com aquilo. E o Olha que processo... importante isso que você está Hum, falando, né? Porque quando você olha e você olha o que você está sentindo e você é capaz de olhar como se estivesse do lado de fora mesmo, né? Você tendo essa consciência do que você está sentindo, isso é autoconhecimento, né? De você conseguir olhar para isso sem se apegar, certo? Tô errada nisso? Não, tô é, nisso. é isso. O autoconhecimento é você ver tudo como narrativa, tudo como personagem. Não é Como você não vir, narrativa, isso é ótimo. não é você ver o personagem e evitar o personagem, mas saber que é um personagem. O problema é que as pessoas não sabem que é um personagem e vão dormir com o personagem, acordam com o personagem, não saem do personagem o tempo inteiro e depois não sabem porque teve um ataque do coração, não sabe porque está nervoso, porque o tempo inteiro está apegado à superfície. O personagem, ele só consegue transitar na periferia, ele não adentra ao centro, porque ele sabe que se ele vai para o centro, ele desaparece. E o personagem não quer desaparecer. Então você faz com que a personalidade dite a sua vida e não ao contrário. A personalidade esteja a serviço de você. A personalidade é a serviço da consciência. Entende? Então quando você vê o personagem como personagem, a compreensão é natural. Tem um mestre Zen que eu gosto muito, chamado Shanti Tzu, que ele dizia É. assim: governe a sua mente e o universo governará a si mesmo. Governe a sua mente e o universo governará a si mesmo. A mente é um excelente servo e um péssimo mestre. Então o Nossa, convite muito incrível. então o convite é isso. É você não querer mudar o sonho, não querer mudar o personagem, porque quem quer mudar o personagem é outro personagem enrustido aí. Você só está se trocando de personagem para outro personagem. Mas o convite do autoconhecimento é você se desnudar, como você bem lembrou, se deixar um despojamento.
as folhas caírem mesmo para que a primavera venha. Só tem primavera porque tem outono. Então e aí então você não fica querendo mudar o sonho, mas só o fato de você tomar consciência que isso é um sonho, que é um personagem, deixa que a compreensão faz o resto. É magnético, é natural isso. Aí você fala de processo. Quando que o processo se inicia de autoconhecimento? Quando você começa a duvidar de tudo que te contaram. Cara, isso vale uma frase impressa atrás, assim, né? Na parede, né? Fala de novo, Juliana. O processo de autoconhecimento começa quando você começa a duvidar de tudo que te contaram. Tudo. Cara, muito bom. Você começa a desconfiar do que a família te contou, do que o jornal te conta, do que a escola te contou, do que os conteúdos, do que os livros. Você começa a ver que, puxa, tem alguma coisa de errado, não me falaram a verdade. Porque a nossa história começa com o coelhinho da Páscoa e Papai Noel. Como é que você pode colocar credibilidade na sociedade se aqueles que inserem a mentira em você, aqueles que te colocaram no mundo, né? Em nome de um amor. Mas é um amor inconsciente. Porque você está mostrando, olha, o mundo funciona na mentira. Super. Tem uns comentários aqui, ó. Peraí, só comentar que aí você já complementa com o seu pensamento também. Então, Xanato falando que é a viagem do correr do rio de pegar e desapegar. E aí ele completa falando, eu sempre disse que sou várias personagens e uma persona que se mantém intacta. Não por querer, mas por aceitar minhas vontades. Na verdade, é você falar, eu não sou nenhuma dessas personagens, mas eu brinco com elas, eu desfruto dela. Eu costumo usar um exemplo, olha só que interessante, isso ajuda muitas vezes a pessoa a compreender. Pega um ator com A maiúsculo, eu dei hoje esse exemplo para os meus alunos, né? Super. Um ator com A maiúsculo, pega lá a Fernanda Montenegro, vamos falar, para vocês entenderem, né? E ela está numa peça de teatro, numa cena, onde ela interpreta uma personagem que acabou de perder um ente querido, uma filha. Então ela está interpretando um personagem que acabou de perder uma filha. E o personagem dela começa a chorar, como se fosse de verdade. Uhum. O personagem dela começa a se desesperar de dor e sofrimento. Quem está assistindo o espetáculo começa a se emocionar também. E todo o teatro fica envolvido por aquela cena de aparente sofrimento. Mas, no entanto, como está, nesse exato momento, nessa cena de puro sofrimento dramatúrgico, como está a atriz? Como está? Qual o estado da Fernanda Montenegro durante essa interpretação fenomenal? A palavra fenomenal, literalmente falando, é um fenômeno. Sim, sim. Como está o estado dela? O personagem dela está chorando, está sofrendo, está todo mundo sofrendo junto. Como está o estado da atriz? Estado de graça. Uhum. Isso é meditação. É você perceber todos esses personagens como atuações, mas você, o ator principal, a observação, esse ambiente não nascido em você, mais silencioso, sem nome nenhum, que nada se engancha, mas ele está presente o tempo todo e a única coisa presente é o estado de graça. Mesmo numa situação de sofrimento. Você vai sentir a dor, mas você não sofre, porque o sofrimento é apego pela dor. Apego pela dor pelo seu reverso. Eu tento evitar tanto a dor que eu não consigo me livrar dela. Porque tudo que você tenta evitar, você está atraindo. Você atrai o seu reverso. Quando você quer ser muito feliz, você só deflagra que a tristeza está batendo na tua porta o tempo todo. Super. É um paralelo ótimo, né? Até o Xanato está falando, é uma ótima analogia. E é mesmo, quando você coloca com essas palavras, fica muito mais fácil de você conseguir entender, né, o que é, do que a gente está falando, né? E muitas pessoas, elas buscam, né, e aí partindo já para um outro momento, muitas pessoas buscam, a gente até comentou disso, o yoga. O yoga, ele vem sendo, em alguns momentos, produtizado, né, não sei nem se essa palavra é correta, mas vem sendo trabalhado como algo de mercado. E muitas pessoas buscam
buscam yoga ou buscam outras práticas porque querem fazer um alongamento ou porque estão sofrendo com alguma questão, ansiedade, depressão, insônia, o que quer que seja. E não necessariamente isso é ruim quando a pessoa busca essa prática ou é algo errado. Mas acontece que as pessoas normalmente vão para resolver uma questão e a proposta é justamente essa, desapegar-se do todo. E quando a pessoa entra de cabeça, ela até resolve as questões que ela queria resolver, não porque ela resolveu aquele problema, mas porque ela entra num processo anterior, né? Ela começa a entender questões anteriores àquele problema, certo? Anteriores à ansiedade. Aqui é justamente isso, é começar a se olhar de fora, né? Olhar essas pessoas, né? O que é a ansiedade, o que é a insônia. Porque o yoga, dentro do yoga se diz muito, né? Não importa por onde a pessoa entre pelo yoga, né? Importa que ela entre. E ao entrar no yoga, se ela, né, permitir que o yoga entre na vida dela também de uma maneira, já está valendo. Então pode ser que você entre pela porta do condicionamento físico, pode ser que você entre pela porta do estresse, pode ser que você entre pela porta da depressão, enfim, o que for, né? Não importa. Se você, yoga e meditação são sinônimos, né? Que a gente acaba separando didaticamente, mas o yoga ele é um caminho que faz com que você, às vezes você está tão contaminado de camadas, e camadas se entende por condicionamento. A gente está enredados de condicionamento. E o nosso maior condicionamento é humano. O tempo inteiro está no avatar humano. Esse é um condicionamento dos condicionamentos. Então a gente está tão contaminado, então que uma simples prática de yoga, ela faz o que às vezes a pessoa nunca fez, nunca experimentou depois que se adulterou, né? Adulterou porque se tornou adulta, né? Se tornou adulto. Que ela une duas dimensões que geralmente estão separadas por conta de um sistema cindido, né? Que é o corpo e a mente. Ela faz com que não é uma prática de educação física. Ela vai perceber, mas está mexendo o corpo, mas não é só educação física. Tá colocando atenção na respiração. A respiração cria mais espaço, ajuda na produção hormonal, desintoxica. A pessoa vai percebendo que o corpo e mente começam a se alinhar mais. E quando o corpo e mente se alinham, porque o corpo, ainda assim, ele está mais no presente do que a mente. Não é, mente também é corpo, tá? Também a gente separa, tem gente que separa umas coisas meio que, essa coisa meio dual, né? Mas, na verdade, mente e corpo, né? Elas caminham juntos. Um é o reflexo do outro, né? Reich até dizia que o corpo é o inconsciente visível, né? Então, me diga como você anda, que dá para dizer como a sua personalidade, né? Aquela coisa do corpo fala, né? Mas, enfim, o yoga, ele ajuda, de repente, a pessoa a unir, respirando mais, fazendo alguns movimentos, prestando atenção na presença, a unir mente e corpo. E ao unir mente e corpo, toda essa interferência, esse senso de eu, que o tempo inteiro a gente tem um relacionamento intoxicante até, muito apaixonado com o senso de eu, com a identidade física, ele vai ficando menos influente, ele vai enfraquecendo. É como se a mente não interferisse tanto em você. Olha que louco, em você. Olha que louco. E nessa, a pessoa, ela consegue ter, ainda que seja 2, 3 segundos, um vislumbre desse vazio criativo, desse vazio infinito. Os Upanishads, que eram, né, védicos, né, e pré-védicos, eles costumavam dizer: a tomada de consciência, o despertar, ele leva 1 segundo. Por isso que não é um processo, entende? Leva 1 segundo. É que daí você volta para toda ladainha, para toda quinquilharia que você pensa ser. Mas aí você vai criando condições. Por isso que não tem processo, mas quais são as dicas? Cria condições, vai questionando os caminhos que a mente te propõe. Vai questionando a mente o tempo todo. Vai duvidando de tudo que lhe foi dito. Porque, na verdade... Travou, voltou. Porque, na verdade, tudo que a gente conhece, todo conhecimento que você diz ter acumulado, vem de fora. Veio de fora, te contaram, o seu nome veio de fora. Você não experimentou o seu nascimento. Você fala do seu nascimento porque te contaram. É uma experiência que não é sua. Do outro, né? É do outro. Ah, mas eu tava lá, tá? Então me diz como é que foi, me diz suas sensações.
Ah, mas vai vir uma explicação biológica. Não, porque a mente só foi criada, o senso de eu, para não tirar, só foi criado depois do nascimento, anos depois. Tanto que a sua memória mais antiga vai chegar lá, para quem tem uma memória de elefante, vai chegar lá aos 2, 3 anos. Antes disso, você não lembra. E aí, por quê? Porque você, né, esse eu que você chama de você não estava lá para contar. Então, é uma experiência que você nem sabe dizer que é sua. Então, a meditação não precisa estar atrelada a ficar sentado de um jeito, de ponta cabeça, de perna cruzada. Não tem Isso é legal. contexto. Não tem contexto. A meditação é justamente não ter regras. Quebrar todas as regras. O meditante é aquele que está quebrando toda a regra. Que não precisa ser regra externa. Você não precisa sair cometendo crimes aí. Porque depois tem responsabilidades, né? né? Mas você quebra as regras internas. Ninguém precisa ficar sabendo. Ninguém. Você sabe que o avatar que vai estar mostrando o rosto para a sociedade, mas aqui dentro, você está noutra. Você já está caminhando um palmo acima do chão. Você já se ligou que você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. Mas você está no mundo, Isso se é legal. divertindo. A tragédia vira comédia, sabe? A tragédia Super. vira uma diversão. No podcast, né? Acho que você leu, quando eu acho que eu falo do yoga, e isso é muito próprio do yoga. O yoga a essência do yoga está em você perceber que todo lance da vida está numa brincadeira, numa diversão, que eles chamam de lila, que é como se fosse um esconde-esconde de aparecimento e desaparecimento. Aparecimento e desaparecimento. As crianças sabem disso. Se você pega e esconde, faz assim com a criancinha e depois faz assim, ela dá risada do nada. E essa risada dela é cósmica. É uma risada cósmica porque ela está muito mais próxima da essência da vida do que de você. E ela sabe que você está brincando com ela o jogo da vida. Ela Que sabe que legal, você... meu. ela sabe que você... Né, porque ela entende, ela fala, essa é a dinâmica. É tudo uma brincadeira de aparecimento e desaparecimento. Então, a meditação é uma forma de você perceber que toda coisa vem acompanhada de nenhuma coisa. A gente só está vendo a coisa. Mas Sim, o nenhuma coisa sim, está sempre ali também. super. E deixa eu te fazer uma pergunta para a gente caminhar para o final. É, você fala muito assim, como que a gente sai do tapetinho? Então, eu fiz a minha meditação, independente de como, né? Fiz a minha meditação, estou aqui conectada no agora. Como que a gente sai desse estado e aplica isso no dia a dia? Como que a É, gente pode fazer isso acontecer no dia a dia? é. O tapetinho não significa nada, tá? Porque o tapetinho ele é também uma narrativa. Uma simbologia também, né? Ele também é um outro símbolo, né? Pode ser outra prisão, inclusive, né? É igual Sim, que a gente brinca, né? Tem aquela frase famosa, não adianta fazer yoga lá 2 horas no tapetinho e xingar o porteiro depois da prática, né? exatamente. Na verdade, o caminho do autoconhecimento começa com esse questionamento, né? Duvidar, questionar, não atender aos caminhos que a mente propõe. Eu costumo propor, às vezes, umas brincadeiras, né? Brincadeiras, para, às vezes, você se dar conta disso que a gente está convidando aqui. Por exemplo, você se propor por 3 dias não atender a nenhum espelhamento. O que significa isso? Não se olhar no espelho, não se preocupar com o que os outros vão pensar de você, não se preocupar com o que você está vestindo, né? Ficar meio que sem se nutrir dos olhares de terceiros. Não importa. Não importa o que aconteça. Experimentar, por exemplo, fazer isso. Uma outra coisa que eu proponho também é você, quando for abraçar alguém, quando for experimentar uma situação, não experimentar aquilo, porque a gente sempre, por exemplo, se abraça alguém. Então você abraça o seu companheiro, ou um amigo, uma amiga, o que for. Quando você abraça essa pessoa, você carrega a sua história junto. Então sou eu, a Aline, uma mulher de tantos anos, com tal história, tem um monte de códigos em cima dessas histórias, e eu estou Claro. abraçando essa pessoa que também tem um monte de código, é um homem, uma mulher, tem uma trajetória, tem uma história, tem um início, tem toda uma romantização em cima daquilo, e aí fica história abraçando história. Experimenta, pelo menos você,
a não dar nomes às experiências e senti-las na sua essência. Então, um abraço ser qualificado não por um adjetivo, mas pelo próprio substantivo. Um abraço ser qualificado por um abraço. Sente o abraço sem história nenhuma. Sai de toda a narrativa e vê o que acontece naquele instante. Você vai perceber que talvez você desapareça. Esse você que você pensa ser. Nem que seja por um segundo. Num abraço, numa troca real. Porque a gente está sempre colocando as nossas emoções engatilhadas pelo que acontece fora. Então, vai chegar alguém que eu amo. Nossa, e como, né? Vai chegar alguém que eu amo. Então, eu estou feliz porque está chegando alguém. Então, você projeta a felicidade nesse alguém que está chegando. Mas você não percebe, você, como é que se diz a palavra? Subestimar subestimar ou não honra a fonte da felicidade que acontece dentro. A projeção é só algo, é periférica. Ela nasce em você. A fonte da felicidade está em você. Ela cresceu em você. Ela até tem temperatura, se de repente você estiver, né, muito feliz. Ela é até física. E você fala, não, eu estou feliz porque está vindo a pessoa que eu amo. Não, você está feliz porque você tem felicidade em você. Então, o amor, ele não é um relacionamento só. O amor é o relacionar-se. É você perceber que... Pura e simplesmente. Os amantes se vão, mas o amor permanece, o amor continua. A gente sofre quando um relacionamento acaba, porque você amou muito. Mas, isso é o maior recado que a vida pode dar. Ela fala assim, você é capaz de amar. Esse amor nasceu em você, ele está vivo. Você acha que foi por alguém, mas foi por você mesmo. E o vazio, as pessoas não estão querendo olhar para esse vazio porque elas estão com medo de olhar para esse vazio. Porque realmente elas têm a ideia de que o vazio é algo que vai as deprimir. Porque a sociedade conseguiu fazer com que a gente evite esse vazio. Porque se você ficar no vazio, você é um desiludido, você é um depressivo, você é um angustiado. E olha, aí você nem quer olhar para isso. Você é um perdido, você não sabe o que você quer. E agora a gente está tendo que, querendo ou não, né, as pessoas estão muito mais olhando para esse vazio, né? E muito mais se deparando, na verdade, não é nem que elas querem olhar, elas estão se deparando com o vazio e não sabem o que fazer. Vai ter que olhar, em algum momento você vai ter que olhar, nem que seja nos 2 segundos antes da morte. Exatamente. Então aproveita para olhar agora, porque ele vai continuar com você. Ele nasceu com você e vai continuar. É a única coisa original sua, autêntica. Existente, inclusive, antes do nascimento desse corpo. Isso não tem nada a ver com o esoterismo. É presente. Nada, imagina. Nada a ver. Você nasceu de olho aberto. Você estava percebendo tudo. Aonde vem isso? Você tá aí, Aline. Você está conseguindo assistir. Você está me assistindo. Por que você consegue me assistir? Escutar o que eu estou dizendo? Perceber, ouvir. O que está por detrás de tudo isso? Que vem antes da mente, antes da percepção, antes de interpretar e analisar os códigos. Tem algo ali. Você está consciente. Você consegue me ouvir porque tem consciência. Você nasceu com consciência. O corpo nasceu no nascimento, mas a consciência já estava ali. É que a biologia... Exato. Isso é incrível. Sim, então, sim. Por isso que a gente fala muito em resgate, mas na verdade não é um resgate, é só um descamar, é só você olhar de uma certa forma para o lugar certo, entendeu? Meditação é isso. Meditação é ver. As técnicas podem ajudar, pode sempre ajudar, mas não se apegue. Experimente todas e não se apegue em nenhuma. Vê, porque às vezes uma técnica deu certo no momento, aí você vai querer repetir no outro e não é você. Não vai ser a mesma coisa. E você não é. O senso de eu está sempre mudando. Não é? Isso sim, nossa, como, né? Isso é importante. Tem alguns comentários aqui, deixa eu passar os últimos aqui. É quase como um papel no casamento, basicamente. Eu acho que você deu alguns exemplos sobre isso. E a Alina fala, é a base frágil e falsa das relações, principalmente familiares. Quando você estava falando um pouco dessa questão do amor também e tal. E Juliana, deixa eu te perguntar. Você indica pra gente algum livro, alguma pessoa, algum vídeo? Claro, além dos seus podcasts, que a gente vai deixar lá as indicações, que eu acho que tem que indicar.
que você acha que é importante, que as pessoas têm que se atentar, que as pessoas têm que conhecer? É, livro tem um monte, né? Coisas bacanas, mas assim, é gostoso ler o livro, mas o livro a gente costuma falar, pô, o livro me transformou. Não adianta você ler e não trilhar o caminho por si só, entende? Então, Exatamente. então assim, posso indicar um monte de livros, filmes interessantes e tal, mas eu indicaria hoje, né, fazer a nossa escola de ciências do silêncio, porque é onde a Isso, gente, vamos falar porque, dela. porque é esse o convite, sabe? Tudo isso que a gente está falando aqui é uma síntese do que a gente vai trabalhar ali, de trazer uma escola mística pós-moderna. Eu tenho chamado de escola mística pós-moderna. Por que pós-moderna? Porque o moderno já passou faz tempo. Quando a gente fala, eu vivo uma vida moderna, você está então dizendo que você está há 100 anos atrasado, né, culturalmente falando, né? E o modernismo ele foi muito pautado pela Revolução Industrial, ele foi muito pautado pela lógica acima de tudo, pela razão acima de tudo. A ciência vai nos dar a resposta da vida. Vamos, né, encontrar Aham. o segredo da vida através da ciência. E a gente caiu do cavalo. Caímos do cavalo redondo. A gente ficou correndo atrás do próprio rabo, em cima, atrás da lógica da ciência. O postulado científico não se sustenta sozinho. Ele precisa o tempo inteiro estar aferindo para se sustentar e sempre com números que são maleáveis, manipuláveis. A gente está vendo agora, em plena pandemia, como os números são manipuláveis, como os gráficos são manipuláveis e que, né, tem um economista, eu nem gosto muito dele, mas ele fala uma frase que eu nunca mais esqueci, é o Delfim Neto, né? O Delfim Neto Sim, está com 90 anos, mas ele falou uma coisa assim, a economia não é uma ciência, a economia é uma religião. Ele falou assim, Então, o pós-moderno, que tem vários momentos, a gente está vivendo um momento em que a gente está vivendo a ressaca da razão, sabe? A gente está meio concordo. ressacado da razão. A razão significa que ela não está dando conta de tudo, e pelo contrário, está girando em torno do próprio rabo. Então, o que tem acontecido? De repente, uma aliança entre, né, a razão, a ciência e a metafísica. Né? Super. O visível e invisível. E demorou, A coisa e a não coisa. E aí vem demorou surgindo. tanto para as pessoas ficarem conscientes disso e muita gente ainda rejeita essa ideia, né? Ainda estamos na ressaca da Mas razão. assim, gente, Mas tem despontado umas coisas interessantes. Por exemplo, é um tem. crescimento. As pessoas têm se interessado por quântica, física quântica. As pessoas têm se interessado por neurociência. O yoga tem sido validado ano após ano pela ciência, pela biomedicina, não é? Então a gente está vendo essas alianças acontecerem. Então a gente está precisando disso de uma certa forma. E a ideia da Escola de Ciências do Silêncio é uma escola mística pós-moderna onde vai atualizar conceitos, princípios milenares no dia a dia, trazer para o arroz com feijão, perceber que você não precisa ser um chinês para perceber o princípio do tal na sua cozinha. Você não precisa ser um samurai para perceber o princípio do Zen enquanto você transa. Você não precisa ser uma bruxa da Idade Média para perceber a sabedoria de uma curandeira pós-moderna, sabe? Super. Então E deixa eu te é isso perguntar, quando também. que começa a escola? Quando que começa o curso agora? Começa agora no final de agosto. Primeiro, são 8 módulos. A gente ia fazer presença, era 8 módulos, 8 finais de semana aqui no espaço, né? Só que com a pandemia a gente foi adiando e a Sim. gente reformulou, então a gente fez assim, são 16 módulos, mas na verdade os primeiros 8 módulos, que é a primeira parte, e ela pode ser feita independentemente da segunda parte, ela vai ser online. Vão ser 8 encontros de 2 horas, 2 horas e meia, durante esse semestre agora. Começa em agosto e vai até dezembro. E o ano que Uhum. vem, quando a gente já puder se reencontrar, se puder, a gente daí vai fazer os módulos vivenciais, né, presenciais, aplicando vivencialmente os princípios da meditação e do autoconhecimento que a gente estudou de maneira online. Mas já esse formato online vai ter, durante os encontros, umas propostas vivenciais, mas à distância. E quais são os temas que vão ser abordados nesses Ah, módulos, né? Porque tem a sua parte, que é a parte de meditação, certo? sim, são 8 temas. Então, começa os 2 módulos.
que é agosto e setembro, é semiótica da meditação, onde a gente vai estudar um pouco, vai trabalhar e convidar a perceber princípios da meditação vindos do yoga, a essência do yoga, né, enquanto meditação, a essência do sufismo como meditação. O sufismo é muito pouco falado aqui, ele é tão bonito, é a meditação da poesia. Quando eu falo poeta da experiência, vem muito desse enamorar-se sufi, que convida a meditar através da arte, a meditação através da poesia, da dança, da entrega, de se perceber pura divindade através da bioenergia, né? E os sufis conseguiram pegar isso, os místicos. O islamismo todo, ele nega e ao mesmo tempo é baseado no sufismo, é inspirado no sufismo. Aí depois do segundo módulo a gente vai falar sobre Zen, né, sobre o princípio Zen Yoga, Sufi, princípio Zen no segundo módulo. No terceiro e no quarto módulo a gente vai falar sobre Tantra, um Tantra que a gente vai buscar fugir do viés sexual que está muito, né, Cara, eu tava falando isso essa semana, que eu quero trazer a pessoa de Tantra para falar de espiritualidade. Ah, sim. Tem uma pessoa que vai ser a nossa provocadora, porque eu dou os dois primeiros módulos, mas cada módulo tem uma provocadora, eu chamo de provocadora, não é facilitadora, porque meditação não é facilitação. Meditação é dificultação, é dificultador, né? Então, as nossas dificultadoras, nossas provocadoras, conhecem muito bem a área porque elas têm experiência, trabalham, atendem o dia a dia vivendo isso. Né? E no Tantra vai ser a Bhakti Salila, depois a gente passa o contato, vai ser muito legal, porque ela vai falar desse Tantra, da experiência dela. Ela até falou que é um Tantra que vem da periferia, sem essa romantização, que foi lá para a Índia, passou 3, 4, 1 ano lá, se iluminou, veio para cá e começou a criar gados. Né? Não é isso. É uma coisa que vem da periferia, passou por abusos, passou por situações constrangedoras por conta de um Tantra deturpado, distorcido. Sim, sabe? Eu vi, eu assisti uma live dela, eu falei, cara, é isso, assim, as pessoas têm que tirar esse tabu, tirar esse véu que cobre, né? O que é isso, gente? Sim, então mas, ela é a nossa provocadora, né? Meditação, o caminho da destruição, da gente desconstrução, né? Depois a gente vai ter o quinto módulo, que é sobre o Tao e os 5 elementos. Aí vai vir uma outra terapeuta, Fernanda Blaut, que trabalha há 15, 20 anos com a medicina chinesa, com a terapia corporal, tem a prática vivencial disso e vai falar pra gente sobre o taoísmo e a medicina chinesa. Tem 15 segundos. A hora que acabar, eu volto contigo. Tá. E aí tem a bruxaria contemporânea, que é com a Lina e com a Lígia, que vai trazer um pouco daquela coisa que se perdeu da curanderia, né? Das benzedeiras, a sabedoria. Oi. Ai, deu certo. Que momento para a internet falhar. Mas depois eu consolido os vídeos e eu mando o vídeo consolidado também. Mas, então voltando. Então a gente estava no módulo e falando na parte de bruxaria, certo? Bruxaria contemporânea. Isso, são 2 módulos que a Alina e a Lígia Vieira vão trabalhar um pouco essa compreensão e aproximação, retomada, resgate da natureza, das essências, da força feminina, não só como um sagrado separado de outro sagrado. Isso não existe sagrado separado de outro sagrado, né? Feminino e masculino são 2 faces da mesma moeda. Você esse corpo é filha das 2 forças, né? Então não tem como negar uma em detrimento da outra. Então vão trazer essa compreensão mais ampla do feminino. Eu até brinco que elas são as benzedeiras pós-modernas, né? E que trazem todo esse conhecimento que era muito legal da infância. Não sei se você lembra das benzedeiras, né? Super, imagina, tinha benzedeira na rua, a avó. E com aquele conhecimento, minha avó era uma benzedeira e ela falava. A minha também. Sempre fazia alguma coisinha, uma simpatia, um chazinho, alguma coisa. E quando ela estava fazendo, ela falava, vó, como é que você sabe que isso faz bem? Ela fala, porque os antigos diziam. Né? Era muito comum. Os antigos diziam o quê? E falavam alguma coisa. Era o convite de falar a nossa ancestralidade, sabe? Uma sabedoria que vem antes de nós mesmos. Né? Super. Conversa com o mistério. Então, é isso que as meninas estão resgatando e trazendo para os dias de hoje esse
essa autossuficiência, vou dizer assim, né? Essa autorresponsabilidade, para não dizer empoderamento, porque é Super. empoderamento. Super. E aí terminamos o módulo, o oitavo módulo é o módulo sobre oráculos, com ênfase na mística cigana. Então, é a Fernanda Arjona, que trabalha com oráculo, com baralho cigano há 20 anos, mais ou menos, também. Ela é E fera, né? todos os dias, assim, e tem um arcabouço muito grande. E o baralho cigano é muito legal porque ele traz toda essa mística que conversa muito com o nosso Ocidente aqui também, né? Porque os ciganos, né, é uma mistura dos europeus com os africanos e tudo que a gente tem de autoconhecimento hoje, que é chamado, por exemplo, de nova era, entra na América Latina, na América do Sul, aqui, pelos ciganos. O yoga entra na América do Sul pelos ciganos, sabia? Os ciganos Escutei são os você primeiros a falando isso, achei propagar, incrível. né? Então, eu acho muito bacana essas pontes, essas convergências, essas coincidências que, na verdade, não são coincidências. O yoga tem muito do sufi, não dá nem para dizer o que veio antes e o que veio depois. Né? O yoga tem muito do zen, apesar do zen vir depois. Né? Então, não tem uma linearidade. Né? Não tem como você perceber. Justamente a meditação, o despertar, o acordar, esses nomes todos que dão, e as pessoas nem sabem por que estão falando isso, nada mais é do que uma verticalização da existência, sabe? Sair da linearidade é uma verticalização, aí você é pura experiência, sem historinha. Você está experimentando aquilo tal como é. Ótimo. Isso é autoconhecimento, isso é meditação. Super. Juliano, mega obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada por você compartilhar tanta amplitude de visão. Eu acho que não tem um nome melhor para dar isso, porque não é só conhecimento, é abrir a cabeça mesmo, para perceber outras coisas, né? Para perceber a vida de uma outra forma. E obrigada por você compartilhar sobre os módulos também. A gente vai deixar anotado aqui também no IGTV da live aonde que as pessoas te encontram. Eu já tenho o link tanto do Insta quanto o link mesmo do site para que as pessoas possam conhecer lá no Avivenus mais sobre os cursos e sobre os módulos e como que faz para se inscrever. Muito sucesso. Obrigada pela sua participação. Eu só tenho a agradecer mais uma vez. Eu também, eu agradeço muito a oportunidade, o convite, o seu carinho, a sua atenção, a sua escuta, a busca, a inquietude, que é muito bem-vinda, começa por aí, né? Quando você está na inquietude, são os primeiros sinais, então, porque existe perceber a insatisfação, perceber que a gente está desconfortável com a nossa humanidade, né? Estamos realmente revendo a identidade da humanidade, a humanidade enquanto identidade. Então, isso tem que estar vivo na gente de alguma maneira. Então, agradeço o seu espaço. Eu quero muito que dê certo. Pode contar comigo. Obrigada. O que for. Obrigada. E obrigado. Foi muito honroso estar aqui com você. Ai, que honra, a minha. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Lembrando que vai estar no IGTV, a gente vai colocar no YouTube e no podcast também. Então, tem 3 plataformas para escutar a live de hoje. Maravilha. Obrigada, Ju. Boa noite. Beijos. Boa noite.